Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Que alegria poder estarmos aqui nesta manhã para celebrar aquele que vive, aquele que reina, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar quase um monumento histórico da nossa igreja de Leia para convidar, os batizantes desta manhã, no nome de Jesus. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu vou chamar primeiramente aqui dois irmãos que serão apresentados. Esté Evelyn Freire Alcântara e Ismael Arthur Freire Alcântara. Irmãos, esses dois irmãos, eles não puderam estar na sessão, a sessão que a gente faz para receber os novos membros e os candidatos ao batismo. Então eles estão sendo apresentados à igreja nesta ocasião por causa disso. Como a gente sempre fala, eles passam por uma sala com oito aulas. Sou eu, o pastor Tiago Sanches e o Tiago Rodrigues. E esse ano nós tivemos também o Caio dando aulas junto com a gente, Caio Teles. E eles passaram pela sala, pelas oito aulas e pela avaliação e se saíram muito bem. Estão colocados aqui diante da igreja para que os irmãos possam conhecer. Nós acreditamos então que eles são aptos para serem batizados nessa manhã. Os irmãos que são favoráveis a isso, levantem a mão. Amém. Então os irmãos podem ficar aqui já, ó. Vem para cá. Fica aqui para cá, ó. Que eles... Isso, pronto. Agora eu vou chamar os outros irmãos candidatos ao batismo. Alessandro Simon Costa Rocha, Eloá Fernandes de Melo, Francisco Renan Barros Cavalcante, João Pedro Souza Xavier, José Maria de Araújo, José Ramon Rafael, Sandra Maria Rodrigues de Araújo. Muito bem, meus irmãos, esses irmãos foram apresentados na última sessão. Quem estava presente já os conhece, eles foram aprovados para o batismo e agora eles vão se preparar para tal. Eu vou pedir que os homens, cadê o irmão Lúcio? Irmão Lúcio, os homens acompanhem aquele irmão ali. Irmão Lúcio, levante a mão aí para os homens lhe verem. Pronto. E as mulheres acompanhem a irmã, por aqui, ó, por aqui, ó. Por aqui é melhor, viu? E as mulheres acompanham a irmã Edileia, tá bom? Mulheres acompanham a irmã Edileia, ó. Espera aí, Edileia, espera a mulher. Aqui, ó, irmã, a ela, ó. A Edileia é aquela ali, ó. Vocês acompanhem ela, tá bom? Amém, meus irmãos. Vamos fazer uma oração inicial. Traga a memória, traga a sua memória nesta manhã, aquilo que Cristo fez, aquilo que somente Jesus poderia fazer por mim e por ti. E vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus nesta manhã. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas em mais um domingo, em mais um dia. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos como igreja para te exaltar, bendizer o teu santo nome e cantar, ó Deus, as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, meu Pai. Que culto maravilhoso o Senhor vai nos dar nesta manhã, assim eu creio, meu Pai. Que os nossos corações possam estar aqui, que as nossas mentes possam estar aqui, ó Deus, e que nós possamos nos entregar, ó Pai, nesta manhã, no nome santo de Jesus, e Tu possa fazer morada em nossos corações, e reviver, rememorar, que só o Senhor é Deus, só Cristo vive, e só Tu, ó Pai, é a nossa viva esperança. No nome santo de Jesus, recebe essa oração, não porque tem um homem pecador aqui falando, mas porque Cristo morreu naquela cruz, para interceder por cada oração feita pelos Teus. No nome santo de Jesus, amém.
Se você puder, por gentileza, fique de pé. Vamos fazer uma oração bíblica. Em seguida a gente vai entrar nos cânticos. Lucas 24. À medida que eu for lendo, eu tenho certeza que você vai glorificando a Deus, porque o texto fala por si só. Lucas 24, versículo de 1 a 9. Abra sua Bíblia, seu smartphone, enfim, para você acompanhar a leitura. Eu vou ler na NVI. Lucas 24, versículo 1 ao versículo 9. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra daquele que é, que era e que há de vir. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Versículo número 9. Quando voltaram do sepulcro, elas encontraram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com os nossos irmãos. Bom dia, amada igreja. Que alegria e que privilégio nós estamos aqui hoje para louvar e engrandecer esse Deus que se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui para louvar e adorar, amém? Então fique à vontade, louve com alegria. Vamos dizer que Ele vive e por isso nós podemos crer no amanhã, amém? Você pode acompanhar com as palmas, igreja. Porque Ele
que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declaraste todo o meu amor a Jesus, teu Rei, meu Salvador. Tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declaraste todo o meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. E novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declaraste todo o meu amor a Jesus, teu Rei, meu Salvador.
seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a santidade é um dos atributos do Senhor. Nós somos chamados para ser como Jesus. Nós vivíamos outrora em vida de pecado, se deleitando no pecado, e agora nós somos chamados para viver uma vida com Jesus, uma vida santa, uma vida justa, uma vida que a gente não quer, não anseia pelo pecado. Mas infelizmente o pecado, ele às vezes nos atinge. E isso tem que trazer na nossa memória uma tristeza profunda que gera arrependimento. E eu quero te convidar agora, nesta manhã, para tu curvar a tua cabeça e pedir perdão a Deus pelos pecados que a qual tu tem cometido, que a qual tem te afastado do Senhor, para que Ele possa ter misericórdia e te perdoar, assim como a palavra fala. Então traga à memória aquilo que está te atazanando por uns dias, por um tempo, e vamos orar ao Senhor, vamos clamar por perdão de pecados nesta manhã. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós só temos a Ti para recorrer, meu Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós entendemos que o Senhor comprou as nossas vidas pelo alto preço, preço de sangue, preço de morte, preço de cruz. Nós entendemos isso intelectualmente, mas parece que para descer para o nosso coração é difícil, porque nós somos pecadores e muitas das vezes nós amamos o pecado. Mas nesta manhã pode ser uma manhã de recomeço na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor se compadeça de nós, nas nossas lutas, dores, fraquezas, dificuldades, meu Pai, porque somente o Senhor pode fazer por nós. Perdoa cada pecado cometido durante dias, semanas, meses ou horas, porque Tu és um Deus perdoador, galardoador. Tem misericórdia da nossa vida. Essa igreja te clama por perdão de pecados e recebe, meu Pai, cada pedido feito aqui nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para o batismo, pastor, os candidatos ao batismo. Obrigado, Léo. Meus irmãos, nós vamos então celebrar nesse instante o compromisso de fé dos nossos irmãos. A Edileia vai chamar aqui, e à medida que ela chamar, a pessoa vem aqui à frente. Eloá Fernandes de Melo. Nós estamos aqui com Eloá. Eloá, você pode olhar para a igreja, tá bom? Eloá, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Creio. Você ama Jesus e deseja segui-lo durante toda a sua vida? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e dessa igreja, eu como ministro do Senhor irei te batizar. Eloá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. José Ramon Rafael.
Estamos aqui com o Ramon. Ramon, olhe para a igreja. Ramon, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim, Você ama Jesus e deseja segui-lo durante toda a sua vida? sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu irei te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. José Maria de Araújo. Irmãos, a irmã Mônica pede que não fiquem passando aqui, que ela está transmitindo para os nossos irmãos surdos o que está acontecendo, tá bom? Então, por favor, ninguém passa aqui na frente, né? Pode entrar, meu irmão. Pode entrar. Venha para o meio. Isso. Estou aqui com o irmão José Maria. José Maria, você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Sim, Você ama Jesus e deseja segui-lo durante toda a sua vida? sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu irei te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está soberano Criador, vou sempre te adorar. Esté Evelyn Freire Alcântara. Por aqui. Calma. Pronto. Tira a sandália. Isso. Calma, viu? Segura minha mão. Entra devagarinho. Pronto. Vem mais pra cá. Estou aqui com a Esté. Esté, olhe para a igreja, tá bom? Esté, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Vo- Que bom, né, Esté? Você está feliz? Eu também estou, viu? Você ama Jesus e deseja segui-lo durante toda a sua vida? Sim. Pois pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor, vou te batizar. Esté, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ismael Arthur Freire Alcântara. Estou aqui com o Ismael. Olhe para a igreja, Ismael. Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Você ama Jesus e deseja segui-lo enquanto você viver? Sim. Pela sua fé professada diante de Deus e desta igreja, eu, como ministro do Senhor, irei te batizar. Ismael, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar.
Souza Xavier. Marcelinho fica querendo ver os bastidores aqui. Vou levar o microfone nos bastidores. O João Pedro está com a gente há muito tempo, né, João? Sempre. Desde criancinha, né? Cadê a família do João Pedro? Olha aí, que maravilha. João Pedro, a gente está muito feliz, viu, de você ter chegado aqui, nesse momento. Eu sei que você está. João Pedro, você crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador? Sim. Você ama Jesus e deseja segui-lo durante toda a sua vida? Sim. Pois pela sua fé professada, nós vamos batizá-lo agora. João Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Sandra Maria Rodrigues de Araújo. Estou aqui com a irmã Sandra, que é uma pessoa de muita convicção de fé. Ela tomou a decisão do batismo e foi muito convicta, uma das pessoas mais convictas que eu já vi nessa decisão. Eu fiquei muito feliz, irmã Sandra, pela sua postura, né? Porque você tinha aquela firmeza de que deveria fazer esse ato. Então, estamos todos aqui felizes por você. Irmã Sandra, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim, com certeza. Você ama Jesus e deseja segui-lo enquanto você viver? Sim. Pela sua profissão de fé, então, eu irei batizá-lo. Sandra, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Alessandro Simon Costa Rocha. E aí, Simon? Por aqui, por aqui, por aqui. Fica aqui, bom? Só um minutinho. Eu acho que uma das coisas mais importantes na vida da gente é criar um filho nos caminhos do Senhor e ver, né, esse filho confirmando sua fé em Cristo Jesus. E hoje o Alexandre tem essa oportunidade. Cadê o Alexandre? Pronto. Alexandre, vem aqui, meu irmão. O Alexandre tem essa primeira alegria, que depois virá outra dos outros filhos, né? Essa primeira alegria de ajudar-nos no batismo do seu filho. Tá bom? Você gostou, Simon, dessa ideia? Sim? Simon, me diga uma coisa. Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Sim. Você ama Jesus e deseja segui-lo enquanto você viver? Sim. Pois pela sua fé professada nós iremos batizá-lo. Simon, eu como ministro do Senhor, ordeno nesse instante que o seu pai lhe batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ressuscitou.
Este pobre rapaz solitário. Tem alguém da família dele aqui? Não, tem gente da sua família aqui, meu irmão. Que maravilha, né? Venha para esse lado de cá. Olha, uma das coisas que eu mais acredito é no discipulado. Eu mesmo fui discipulado quando cheguei na igreja por um irmão que infelizmente não está mais na caminhada de fé, mas eu fui discipulado por ele, orientado, direcionado. O Renan também foi discipulado, e assim foi tão lindo o discipulado dele, porque no dia da avaliação dele, ele citava o discipulador dele todo o tempo. Ele dizia: o fulano disse para eu dizer assim, o fulano falou que eu fizesse assim, o fulano disse que eu respondesse assim. E aí teve um momento lá que eu me emocionei muito, que ele disse assim: inclusive, pastor, antes de eu entrar aqui, o fulano mandou uma mensagem dizendo que está orando por mim para que dê tudo certo. Então o fulano é muito abençoador, porque é um discipulador. Eu convido todos vocês a fazerem isso com os novos crentes. Discipule essa pessoa. E eu não poderia deixar de convidar o discipulador do Renan a batizá-lo. Convido aqui Léo Vieira, o discipulador do Renan, o homem que ele ama tanto. Vamos lá, Renan, tira o seu chinelo aí. Deixa eu ajudar vocês aqui, tá? Bem, Renan. Tá todo mundo preocupado com você, Renan, que você é alto. Sente. Mas eu quero só dizer que o Renan treinou, tá? Pronto. Léo, assume a sua posição, eu vou falar, tá? Renan, eu como ministro do Senhor ordenado por essa igreja, autorizo que nosso irmão Léo Vieira te batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente do céu, estou que não aguento aqui de choro. É para eu orar agora. Vou chamar a recém-casada Tamílis para orar, porque eu não tenho forças aqui diante da emoção. Tamílis vai orar agradecendo. Tamílis recém-casada, meu povo. Arthur, fique de pé. Arthur, o esposo. Eu também estou chorando para orar. Oremos, igreja. Deus, te damos graça pela oportunidade de vermos pessoas renascendo para Ti. É muito gratificante ver as pessoas que o Teu Filho Jesus compraste na cruz e proclamando a todos que querem Te servir até o fim. Te agradecemos por cada vida, que a caminhada de cada um seja fortificada na Tua presença. E que todos que estão aqui, ó Pai, ao olhar esse momento, confirme a sua fé, confirme o seu temor, a sua vontade de Te servir sempre. Te damos graça porque não vem de nós, vem do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Eu ver se eu consigo também, né, pastor? Vale a pena orar pelos seus. Eu tenho certeza que tem pessoas da família de vocês que vocês queriam ver aqui. E continue orando, continue dando testemunho de fé, porque a despeito de você e a despeito de mim o Senhor faz. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Eu quero que você saia da sua cadeira de maneira ordeira, pacífica, para a gente não acontecer nenhum tipo de acidente. Aqui está o gasofilácio. Vamos ofertar ao Senhor. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me
graça e misericórdia com que nos amou, ó Deus, e fizesse com que estivéssemos aqui nesta manhã. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por estas ofertas, por esses dízimos, por tanta graça, Senhor, por nos prover de tal forma que não merecemos. Que o Senhor consiga, Deus, aqui, o Senhor pode todas as coisas, também nos ajudar a nos ofertar a cada dia a nossa vida, o nosso coração, o nosso viver, o nosso dia a dia para Ti. Que possamos viver para a Tua glória. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Nós vamos entregar agora os certificados de batismo, que é uma lembrança que fica sobre esse momento tão especial na vida desses irmãos. Edileia vai chamando aqui à frente, você que foi batizado, por favor, vem aqui à frente. Alessandro Simon Costa Rocha. E aí, Simon, quem você quer que entregue para você? A família do Simon. Espera chegar a família aí. Eloá Fernandes de Melo. Os pais da Eloá. Agora eu vou chamar a dose dupla aqui, viu? Esté Evelyn Freire Alcântara e Ismael Arthur Freire Alcântara. São irmãos. Vocês decidiram juntos ou como é? Quem vai entregar? O que você quer que entregue para você? Não sabe. E você? Quem você quer que entregue para você? Também não sabe. Bom, eles não sabem quem entregue para eles. Vou chamar os seus pais então, tá bom? Os pais, por favor. O que vocês acham? Uma boa ideia? Uma boa ideia. Ah. Vocês deviam ter combinado antes, rapaz. Lá, sentado lá e visto quem que é. Mas que bom que a gente teve essa ideia dos pais, né? Pronto, você entrega o da Esther. Meu irmão, vamos lá? A de Ismael. Pronto. Francisco Renan Barros Cavalcante. Muito bem, Renan. Quem você quer que ele entregue? Léo Vieira. Rapaz, você tudo, batizou o homem, entregou. Rapaz, o homem te ama mesmo, viu? Tem moral, moral. João Pedro Souza Xavier. João Pedro é esperto. Rapaz, o João Pedro me emocionou muito, porque, pode passar, João, que ele está aqui desde bebê, né? Legal, João. O que você tem? Família do João, ele quer que a família venha entregar. Né?
receber. Vou entregar aqui para sua mamãe. Olha, irmão, você entrega, tá? O nome da família aí. É, isso. Pronto. Muito bem. José Maria de Araújo. Irmão José Maria, quem você quer que lhe entregue? Sua filha, qual é o nome dela? Joselane, por favor. Tudo bem? Pronto, pode entregar. José Ramon Rafael. Outro que está aqui com a gente desde criancinha, né? Desde pequenininho. Muita alegria, irmãos, quando a gente vê uma criança se tornar crente em Cristo Jesus assim. Estou muito grato, viu, Rafael? Quem você quer que, Ramon? Quem você quer que lhe entregue? Sua mãe. Que maravilha, né? Aquele meninozinho que ficava prestando atenção no sermão, ele estava prestando atenção mesmo, viu? Ele estava atento mesmo. Pronto, entregue lá. Sandra Maria Rodrigues de Araújo. Irmã Sandra, quem você quer que lhe entregue? A sua filha também. Filha da irmã Sandra. Pode vir. Joselândia, né? Joselândia. Pronto. É. Amém. Concluímos, né? Acabou. Léo, o que é agora? É o sermão? Ah. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ver do verso 17 ao verso 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 21. Primeira Pedro 1, do verso 17 ao 21. Todos encontraram, irmãos? Os que encontraram, se coloquem de pé para nós lermos a palavra.
Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, 17 ao 21. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos e em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Ainda de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da tua bendita e preciosa palavra. Ela, ó Pai, sempre nos fortalece, nos edifica, ela nos mostra as tuas verdades e ela nos faz cada dia mais confiar no Senhor. E é por isso que nós te pedimos nesta manhã, que o Senhor nos conceda esta graça mais uma vez. Dá-nos, ó Deus, entendimento sobre tua palavra. Faz-nos sair daqui, desse dia festivo, com os corações cheios de ti, em nome e por amor de Jesus Cristo. Capacita teu servo que aqui está, para que os meus irmãos possam ser edificados, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O apóstolo Pedro, ele escreve essa carta num período muito difícil da igreja. A igreja estava sendo muito perseguida, o Império Romano estava perseguindo os cristãos, matando cristãos, crucificando cristãos, levando cristãos a calabouços, famílias inteiras estavam sendo esfaceladas por causa da fé cristã. E o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, é uma carta chamada carta universal, ou carta circular. Ele escreve para que ela passe por todas as igrejas. E quando a gente fala de igreja, irmãos, é preciso lembrar o que era igreja naquela época. Não era um templo, não era um lugar, não era uma instituição como a gente tem hoje, organizada, com um nome, com um hall de membros. Não era bem assim. Eram pessoas que se reuniam para adorar o Senhor em determinado local. Então essa carta passa para essas pessoas, passa por essas pessoas, para fortalecê-las diante das dificuldades que eles estão enfrentando. Dificuldades essas que a gente não tem a mínima noção de que seja. Nós hoje em dia não temos a mínima noção. Porque hoje em dia, por mais que talvez você diga, não é fácil ser crente, mas também não nos custa a vida. Nós podemos ser crentes e continuar vivos, nós podemos ser crentes e continuar com nossos bens, com a nossa casa. Não era o caso deles. Tornar-se crente poderia significar pena de morte para ele e sua família e perca de bens. E é diante desse quadro que o apóstolo Pedro escreve duas cartas, 1ª e 2ª Pedro. Nas duas cartas, ele tenta fortalecer a fé dos irmãos. E nesse instante aqui, dessa primeira carta, dos versos 17 ao 21 que nós lemos, Pedro vai lembrar aos irmãos da importância deles não deixarem para trás a crença do que significa Jesus ter vindo ao mundo. Tem 3 coisas fundamentais aqui que ele ensina sobre a vinda de Jesus ao mundo. Então ele vai falar nesse trecho que nós vimos aqui, primeiro, sobre a importância de Jesus ter encarnado, se feito gente e tornado-se o nosso Salvador. Ele vai falar em seguida da importância da morte de Jesus. E finalizando, ele fala sobre a importância da ressurreição de Jesus, que é o que nós estamos celebrando hoje. Então esses 3 pontos também são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Embora a gente não tenha dificuldades como eles tinham, de correr risco de morte, nós temos risco de abandonar a fé. Nós temos risco de ser encantados por qualquer outro discurso diferente do Evangelho. Nós temos risco de, uma vez que nós estamos nesse mundo de tanta diversão, de tantas coisas fáceis, a gente acabar esquecendo que devemos viver para Cristo. Enfim, nós temos também os nossos riscos. Por isso, a palavra de Deus é eterna, não é? Ela serve para nós hoje também. Então, quero apresentar a você esses 3 aspectos que Pedro traz aqui. Primeiro, sobre a encarnação do Senhor. Segundo, sobre a sua morte. E terceiro, sobre a sua ressurreição. Primeiro, a encarnação do Senhor. Observe o que ele diz então no verso 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Primeira coisa que Pedro fala então,
é que, primeira dever que nós temos, uma vez que Jesus, nosso Salvador, tornou-se gente como nós e veio até nós para nos salvar, o nosso primeiro dever é nos comportar como filhos. Esse é o nosso primeiro dever. É por isso que ele diz, se vocês, e se, você sabe, ele está dizendo se, né? Se vocês invocam como pai, se você chama de pai a Deus, você tem um dever, você tem uma responsabilidade. Se você chama Deus de pai. Agora, vamos por partes, né? Por que nós chamamos Deus de pai? Talvez você diga assim, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. A gente vê, as pessoas sempre dizem isso, eu também sou filho de Deus. Bem, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que cremos naquilo que Jesus fez por nós. E aí cabe uma explicação, né? João capítulo 1, dos versos 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, ou seja, todos quantos creram nele, tornaram-se, ganharam o poder de se chamarem filhos de Deus. Amém? Vamos todos olhar para lá o que está acontecendo. Pronto, já podemos voltar para cá? Ok. Então, ganhou a autoridade, o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, filho de Deus, depois que a humanidade pecou, não é algo natural, porque filiação na Bíblia não tem a ver apenas com de onde nós fomos gerados. Filiação na Bíblia tem a ver com relacionamento, com intimidade, com submissão. Percebem? Filiação na Bíblia não tem eu fui criado por Deus. Ok, você foi criado por Deus, mas biblicamente você só se torna filho de Deus quando você começa a se relacionar com Ele, quando você começa a ter intimidade com Ele e quando você começa a ser submisso a Ele. Caso contrário, isso não funciona biblicamente, não é como a gente pensa. É aquele conceito popular que costuma dizer, né? Pai é o que cria, ou seja, pai é o que se relaciona. Entendeu? Pai é o que tem intimidade. Você tem uma filha ou um filho, e aí é de um pai que está distante. E aí você tem uma outra pessoa na sua vida, e aquela pessoa assume o papel de pai. É como se aqui acontecesse nessa mesma instância. Deus, na relação que temos de intimidade com Ele, é que nos tornamos filhos. Então, por causa do pecado, nós não tínhamos essa relação de intimidade com Deus. Jesus veio para estreitar o nosso relacionamento com Deus. De que maneira Ele estreitou? Ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, para que aquilo que Ele é com o Pai, nós sejamos também. Então nós somos filhos, nós invocamos o nome de Deus como Pai, porque nós cremos que o que Jesus fez por nós, nos tornou agora semelhantes a Jesus diante de Deus. Você pode dizer amém para isso? Esse amém significa que você entendeu? Então você entendendo isso, ele diz, se você invoca como Pai a Deus, e aí ele descreve, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. E aí nós temos um outro compromisso importante aqui, que assumimos quando temos Deus como Pai. Ele diz que esse Deus julga as obras de cada um. Primeira observação, ele está se dirigindo a crentes. Ele não está falando sobre salvação, tá? Esses irmãos aqui que estão lendo essa carta são salvos. Eles creem em Jesus e estão salvos. Mas ele está dizendo que ainda assim, esses irmãos precisam ficar atentos, porque Deus, esse Deus que é Pai, é um Deus que julga as obras de cada um de nós. Ou seja, ele está dizendo que esse Deus não é um Deus que faz vista grossa para os nossos erros. Ele é um Pai perfeito, perfeito em amor e perfeito em disciplina. Porque existem pais, por exemplo, que tem um patamar de amor, de cuidado, mas não tem disciplina. O filho faz o que quer, a filha faz o que quer. Ele não tem disciplina por isso. Deus tem um patamar de amor e disciplina. Então ele não faz vista grossa aos nossos erros. Por isso é importantíssimo entender que uma vez que nós nos relacionamos com Deus, como se Ele fosse o nosso Pai, nós temos um compromisso com esse Deus de viver de acordo com a filiação que nos foi dada. Por que nós somos filhos? Porque Cristo nos tornou filhos. Amém? Então nosso compromisso para com o Pai é um compromisso de obediência na semelhança de Cristo. Porque é isso que nos torna filhos. Esse compromisso que nós
assumimos de obediência. Seria como dizer o seguinte, meus irmãos, você que tem Deus como pai, você deve se comportar como um filho de Deus. Quem é o filho de Deus que é o nosso exemplo? Jesus. Então esse é o nosso compromisso. Então observem bem, o que nós vimos até agora. Nós invocamos o nome do Pai, chamamos Ele de Pai por causa de Jesus, e nós devemos nos comportar diante desse Deus, porque estamos todo o tempo diante de Deus. Você sabia disso? Nós devemos nos comportar diante de Deus como seu filho, Jesus. Por isso, ele prossegue dizendo: se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, bom, se ele julga todas as minhas atitudes, então eu devo viver em temor. Só que essa palavra temor aqui não é medo, porque medo nos deixaria paralisado. Eu não viveria mais, não sei você, mas eu não viveria mais se eu tivesse medo de Deus. Eu tinha medo até de falar, porque eu ia ficar meio paranoico. Será que eu vou falar e Deus vai, sei lá, não concordar com o que eu estou dizendo? Eu não ia fazer mais nada. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas se esse temor fosse medo, ele levaria todos nós a uma paranoia, a uma loucura. É por isso que tem tantas igrejas que tem uma série de leis, uma série de legalismos, não pode isso, não pode aquilo outro, porque essas pessoas entendem que o temor na verdade é medo, entendem que o temor na verdade é Deus olhando para nós e dizendo: vou pegar você, eu te pego lá na esquina, quando você menos pensar, quando você esquecer de mim, eu lhe pego. Então, na Bíblia, no geral, nós vamos aprender que temor não tem a ver com isso. Temor tem a ver com assombro, reverência. Eu não sei se você já se assombrou vendo alguma coisa. A primeira vez que eu fui pregar em Quixadá, que é a terra da galinha choca, né? Vocês sabem, né? Tem aquela montanha lá que é uma galinha. Eu fiquei assombrado com aquilo. Eu digo: gente, é igualzinho a galinha mesmo. Fiquei pasmo, um assombro. Esse é o temor, esse é o assombro. Você está diante de uma coisa que te deixa extasiado. Então Deus, Ele deve gerar em nós temor, que é a reverência e o respeito, mas ao mesmo tempo o assombro pelo amor. Então a gente pensa assim: Deus, tu me vigias, tu me sondas. Lembra Salmo 139? Tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu assentar e do meu levantar. Se eu subir no mais alto monte, tu lá estás. Se eu descer no mais profundo abismo, tu lá estás também. Isso, sem a compreensão do amor de Deus, o que faria? Traria medo. Mas sabendo que Deus nos ama, o que isso nos traz? Conforto. Deus, se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai ficar comigo lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor estará comigo. E o Senhor já sabe o que eu ia falar. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor sabe que eu falo demais. E o Senhor tem misericórdia de mim porque eu falo demais. Ou o Senhor tem misericórdia de mim, que o Senhor sabe que eu não falo quase nada. Ou o Senhor tem misericórdia de mim porque eu falo muita bobagem. É um Deus misericordioso que nos assombra. E a gente tem temor e reverência porque Ele é misericordioso e amoroso. A gente fica pasmo com isso. Você já ficou pasmo com a misericórdia de Deus sobre sua vida? Ou devia? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A gente não viveu muito tempo essa manhã, são 10 horas. A gente já deve ter pensado bobagem, falado bobagem, desagradado a Deus de várias formas, e a sua misericórdia nos manteve aqui. Você não teme sobre isso? Você não enche seu coração de temor sobre isso? É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz, Pedro está dizendo, perdão, e ele diz assim: segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Esse temor, esse assombro, a gente não pode deixá-lo de lado em nenhum momento, principalmente que a gente está aqui de passagem. É um tempo curto, muito curto. Um dia desses, estava falando para a Marlene que me emocionou muito a gente fazer um culto assim, porque nossos cultos começaram numa escola. Fazem 25 anos, né? Que começaram numa escola, assim. Então é muito emocionante a gente voltar a uma escola. O tempo passa de uma maneira absurda. E aí ele diz que esse tempo de peregrinação nosso, como é que ele deve ser vivido? É bem facinho, gente. Primeiro, lembrando que Deus é o nosso Pai. Isso é muito bom, não é? Porque um pai cuida de seus filhos. Enquanto a gente estiver aqui, Ele vai cuidar de nós. Eu vi vocês reclamando de calor e Deus mandou a chuva. Aí depois vocês reclamaram que estava chovendo. Aí voltou o calor de novo. Deus é um Deus Pai. Então como é que a gente vive nessa transitoriedade até a eternidade? Primeiro, a gente admite que Deus é o nosso Pai.
Segundo, a gente entende nosso compromisso de filho, que deve ser na semelhança de Jesus Cristo, a obediência. E terceiro, a gente desenvolve esse temor, essa reverência, esse assombro, sabendo que Deus é maior do que tudo, até que os nossos pecados. Isso a gente faz no tempo da peregrinação. Portanto, a encarnação de Jesus, ela nos dá essa ideia da paternidade, da filiação, do temor que a gente deve ter nesse tempo de peregrinação que nós estamos aqui nessa terra. Amém? A segunda coisa é sobre a morte de Jesus. Ele vai tratar, ele vai dizer isso nos versos 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Segunda coisa, então, que Pedro vai dizer é sobre o preço que custou as nossas vidas, essa vida que a gente tem em Cristo. E ele começa dizendo que a gente não foi comprado por prata, ouro ou qualquer tipo de bem terreno, o que significa que a nossa vida não teria significado algum se nós tivéssemos dinheiro, poder, honra, como o Caio falou sexta-feira, né? Beleza, ou qualquer tipo de atributo humano. A nossa vida não teria significado algum a partir dessas coisas. As pessoas têm essas coisas e suas vidas, em determinado momento, elas percebem, elas não têm nenhum valor, nenhum significado. Elas não encontram nenhum propósito para estarem vivas. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer para nós que Cristo deu-nos um tesouro muito maior, comprou-nos com um valor muito maior e significativo, e que dá um valor à nossa vida que nada nesse mundo pode dar. Alguém pode ter muitas posses, alguém pode ter muito poder, mas se não tiver Cristo, é tremendamente miserável. Nem mesmo, meus irmãos, a religião dará o devido valor às nossas vidas. Porque, embora a religião traga dignidade social, e ela traz, quando você se converte, você muda, você não vai mais beber no bar, você não vai mais usar droga, você não vai mais estar em farra. Então há uma transformação social, mas só isso não basta. O preço que a religião cobra qual é? Não faça isso, não faça aquilo e não faça aquilo outro. Esse é o preço da religião para que você tenha uma nova vida. O preço da nossa nova vida na Bíblia é o que Cristo fez por nós. É o preço que Ele pagou por nós. E aí isso muda tudo. Porque somente uma transformação da nossa maneira de ser vai nos trazer uma nova vida. Veja, uma transformação da maneira de ser. Da maneira de ser, não da maneira de você se apresentar. Era muito comum, por exemplo, as pessoas se convertem imediatamente, elas mudam o aspecto exterior. Tiram, se usar brinco, tira brinco, começa a usar uma roupa mais social, uma coisa, como se vestisse uma indumentária que tivesse a ver com aquela nova realidade que ela está envolvida. Problema nenhum com isso. O problema é, se o ser não tiver mudado, o exterior não significa absolutamente nada. E aí é por isso que ele cita aqui que nós fomos comprados por um cordeiro imaculado santo. Ele está remetendo à história lá do Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo capítulo 12, para você que não conhece, o Senhor Deus, na última praga contra o Egito, o povo de Deus estava sendo escravo no Egito, e na última praga Deus diz: vou matar todos os primogênitos do Egito, todos, para provar o meu poder sobre a vida e sobre a morte. Mas o meu povo, aquele que matar um cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte, quando passar sobre esta casa, vai passar direto. Observem uma coisa: a regra, digamos assim, a lei de Deus nesse instante é para todos. Ele diz: quem molhar o umbral da casa está salvo. Se um egípcio fizesse isso, estaria salvo. E se um judeu não fizesse isso, estaria perdido.
A questão então qual é? É crer no que Deus está fazendo, por meio do cordeiro, da morte daquele cordeiro, e crendo naquilo ser salvo. Então imagina só, 2 judeus conversando no final da tarde, no dia que Deus programou para fazer aquilo à noite, né? Aí um judeu chega para o outro e fala assim: cara, esse negócio que Deus mandou fazer aí, de matar o cordeiro, de manchar lá a porta, o que tu acha? Acha essa coisa tão louca, tão sem sentido. Aí o outro fala assim: cara, sem sentido eu acho, mas por via das dúvidas eu vou fazer. O cara da via das dúvidas é o cara da fé, porque a fé é cheia de dúvida. A questão é que a gente, mesmo duvidando, continua crendo. Eu lembro quando estava no seminário e comecei a estudar sobre a Trindade, eu digo: cara, isso é muito louco. Eu ia para casa pensando: isso é muito louco, como é que eu vou explicar isso para a igreja, se nem eu consigo compreender direito? Mas eu digo: mas eu não consigo deixar de crer. Por via das dúvidas eu creio. Por via das dúvidas, molha-se o umbral da sua porta lá e o anjo da morte passou e eles foram salvos. Por via das dúvidas se crê. E aí Pedro está dizendo: a gente foi comprado nessa condição, a condição da fé no Cordeiro. Esse foi o preço que foi pago por nós. E aí, quando a gente crê, apesar de qualquer dúvida, a gente muda o nosso ser. O nosso íntimo é transformado pela convicção de: eu creio, e eu não consigo parar de crer. Então o que muda aí, gente? O que muda é a nossa identidade. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. A sua identidade é outra. Lembra que a sua identidade é de filho? Amém? Sua identidade não é com Cristo? De filho? E identificando-se com Cristo, você obedece. Obedecendo, você crê. Você tem uma nova identidade, porque você foi comprado por Cristo Jesus. Eita, se estivesse na igreja pentecostal agora, o negócio caía. É que eu já preguei lá, eu falando calminho assim, glória a Deus. Abre parênteses, uma vez eu estava na igreja pentecostal pregando, né, e tal, eu falei, de repente veio 2 irmãos assim para frente, ficaram pulando e gritando na minha frente. Tudo que eu falava, eles gritavam e pulavam. Eu digo: irmãos, está legal, está muito legal, mas eu não estou conseguindo me concentrar mais. Eles ficaram tão arrasados comigo. Voltando. Então esse preço muda o nosso ser, o nosso caráter. E aí eu lembro da história da minha mãe. A minha mãe tinha uma estratégia com vândalos. Uma vez o muro da nossa casa foi pichado e a minha mãe viu. Ela sabia quem era. E aí ela não disse nada. Depois ela chamou o rapaz que pichou. Ela disse: moço, eu queria lhe pedir sua ajuda. E ele: pois não, senhora. Olha, veja, picharam o meu muro. E aí eu fiquei muito indignado com isso, muro recém-pintado. Eu queria lhe pedir uma coisa. Eu queria que você fosse o vigia deste muro. Eu queria que você se tornasse a pessoa que guarda esse muro. Você guardasse esse muro assim, como se fosse seu. Você faria isso por mim? Você faria? E o cara: faria, com certeza eu faria. Faria sim, pode deixar. E ela: eu vou pintar o muro de novo. E eu vou confiar que você vai fazer isso. Você vai proteger para mim. Porque quem fez isso não tem caráter. Quem fez isso é uma pessoa que não presta. Mas você, eu acredito, você vai proteger esse muro. Ela pintou o muro e nunca mais o muro foi pichado. Porque o cara principal, o pichador, não só não pichava, como não deixava. O que minha mãe fez? Ela mudou a identidade do pichador. Ela trocou a identidade dele de um pichador para um protetor de muros brancos. Deus muda a nossa identidade. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para que nossa identidade fosse mudada. Mônica, você não é a Mônica, não. Você é a filha de Deus chamada Mônica. Sabe, você não é mais quem você era. Você tem uma nova identidade. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fui participar de um evento e as pessoas iam à frente dizer assim, evento de crente, e as pessoas iam à frente dizer assim: eu estou aqui para trabalhar uma situação em minha vida, eu sou um mentiroso. Outro vinha e dizia: eu estou aqui para trabalhar uma situação em minha vida, eu sou um orgulhoso. Outro: peraí, cadê a nossa identidade em Cristo? Não, eu sou um filho de Deus. Eu posso até pecar, mentir, agir com orgulho em determinados momentos,
mas eu sou um filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, por um cordeiro santo e imaculado. É isso que a Bíblia diz aqui para nós, sem defeito e sem mácula. Então, o segundo aspecto que a gente vê aqui é que o sangue de Jesus, preço pelo qual nós fomos comprados, mudou a nossa identidade. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. E a terceira coisa é sobre a ressurreição, quando ele vai apontar aqui, irmãos, nos versos 20 e 21. Ele diz que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Amém? Meus irmãos, percebam que coisa linda tem nesses dois versículos aqui. Coisas preciosas. Quisera eu sumir agora e só as palavras fluíssem para que os irmãos pudessem contemplar a beleza que está escrita aqui. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. Deus preparou Jesus para ser sacrificado em nosso favor. É meio assim, sabe, gente? É como se Deus criou a humanidade livre e já preparou o meio para redimir a humanidade quando ela usasse essa liberdade de maneira ruim. Então ele criou-nos livre e já antes de criar-nos já preparou Cristo, porque sabia dessa real verdade e possibilidade que nós usaríamos a liberdade de maneira ruim. Então Cristo foi preparado antes da fundação do mundo. E aí ele diz que preparado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por que que o Jonas nasceu? Você nasceu aqui no Ceará, né, Jonas? Você nasceu aqui no Ceará? Por que o Jonas nasceu aqui no Ceará? Por que o Jonas nasceu... Você não é 2000? Não? Quanto? Misericórdia, tu tem essa idade toda. Por que o Jonas nasceu em 1989, é isso? Por que ele nasceu no Ceará? São perguntas que você já fez assim? Por que que eu nasci nesse lugar, nesse período, nesse momento? Não importa, mas o que importa é que o Cristo veio, e ele está se referindo aqui aos irmãos da igreja primitiva, no tempo certo. Que tempo certo é esse? Vou explicar aos irmãos. Quando Jesus veio, a língua estava unificada. Todos falavam, todos, embora tivessem seus dialetos diferentes, todos falavam o grego koiné. Por quê? Porque todos aqueles povos ali estavam dominados por Roma. Roma, por ter dominado tudo, também criou estradas. Era muito fácil, então, trafegar de um lugar para outro. Antes não havia estradas. Agora era muito fácil trafegar de um lugar para outro, porque havia estradas. Havia uma língua unificada, haviam estradas feitas, havia uma ordem jurídica e política, tudo propício para que Jesus viesse e o evangelho pudesse ser espalhado. Então o que ele está dizendo aqui é, ele foi preparado antes do tempo, mas ele veio em favor de vocês no tempo certo. E aí a gente pode trazer uma aplicação para a nossa vida pessoal. Jesus foi preparado antes do tempo, lá na eternidade, mas ele veio para a nossa vida num dia especial. Amém? Tem uma música assim, né? Num dia especial o Senhor, você conhece, né, Deus? Pois é, num dia especial ele veio à sua vida. Antes da fundação do mundo ele morreu por você, mas num dia especial ele se revelou a você. Agora me diga se isso não é simplesmente maravilhoso. Teve aquele dia que ele marcou um encontro com você, teve aquele dia que ele veio ao seu encontro e isso, nós que cremos na teologia reformada, cremos, isso foi irresistível. Irresistível, igual quando eu vi a Marlene pela primeira vez. Entendeu? Irresistível, você não consegue dizer não. Não consegue. E isso foi o que aconteceu. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: veja o que aconteceu, ele se revela a você, e por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então ele diz
E esse Cristo, que foi preparado antes da fundação do mundo, esse Cristo se manifestou à vida de vocês num momento determinado, que Deus queria. Esse Cristo, ele também foi ressuscitado pelo Pai. E isso significa que nós podemos crer no seguinte: se Deus fez isso por Jesus, e se Jesus deu-nos a condição de estarmos na mesma situação que Ele, se Deus o ressuscitou dos mortos, Deus há de nos ressuscitar também. Porque da mesma forma que Ele age com um filho, Ele age com os filhos. E aí por isso Ele diz, e nisso está a nossa fé e a nossa esperança, no que o Pai fez pelo Filho. Trouxe-o da morte para a vida. E aqui tem um aspecto bem importante para nós. Deus sempre nos resgata. Sempre nos resgata. No último momento Ele vai nos resgatar da morte para a vida. Mas durante a nossa peregrinação terrena, Ele nos resgata todo o tempo. A gente vai se perdendo e Ele vai nos resgatando. A gente vai se perdendo e Ele vai nos resgatando. Ele não cansa de nos resgatar, e Ele prova isso contando aquelas parábolas lá no Evangelho de Lucas, quando Ele fala da ovelha perdida, quando o pastor vai buscá-la. É porque Deus não se cansa de nos resgatar. Quando Ele fala do filho pródigo que volta e o pai o recebe, é porque Deus não se cansa de nos resgatar. Porque o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso age para com todos os seus filhos da mesma forma que agiu com seu filho Jesus. E o seu filho Jesus disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós nunca mais fôssemos desamparados. Tetelestai é a palavra que Jesus diz lá do alto da cruz, está consumado. De agora em diante, todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas não só não perecer na morte, mas não perecer na vida terrena. O Senhor segura a tua mão e jamais a largará. É isso que Ele nos promete. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, temos 3 aspectos importantes para não esquecermos. Eu anotei aqui para também não esquecer. Reconhecer Deus como Pai é assumir um compromisso de um viver em santidade e em honra ao nome dEle. Quando a gente ora, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o nome dEle está em nós. Nós somos seus filhos. Todo mundo que olha para nós diz, esse é um filho de Deus, esse é um crente. Então nós devemos nos comportar como tal. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Você tem Deus como Pai? Você tem Deus como Pai, então demonstre isso, assumindo a sua identidade de filho. Não esqueça, onde você estiver, lembre-se da sua identidade. Eu sou um filho de Deus. Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas eu sou um filho de Deus. E um filho de Deus não se comporta assim. Segundo lugar, o preço pago por nossa vida, por nossa nova vida, foi o mais valioso do universo e o seu valor é eterno. Deus desejou você ao ponto de pagar o preço por isso. Amém? Deus desejou você ao ponto de pagar o preço por isso. Agora, lembre-se, Deus não necessita de nada. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Mas Ele quis você. Ele desejou você de tal forma que seu filho veio ao mundo pagar o preço e preço de sangue para termos com Ele. Então, sendo tão amado assim, por que você fica mendigando o amor dos outros, se você tem o maior amor do mundo, do universo, voltado para você? Não esqueça isso. Terceiro e último, a nossa fé está firmada naquele que resgatou o seu filho amado da morte. Ele há de nos resgatar sempre. O quanto isso muda na sua vida em relação a sofrimentos e provações? Saber que Deus há de lhe resgatar. Lembro-me que a minha vida toda eu tive depressão, fui diagnosticado, tinha 11 anos, 12 anos, diagnosticado assim, não por um médico, mas por pessoas que acabavam entendendo o que eu estava passando. E eu me recordo que quando encontrei Jesus, eu já tinha 23 anos. E quando encontrei Jesus, eu tinha uma convicção diária sobre Deus. O Senhor há de me alegrar hoje. E todos os dias o Senhor me alegrava. Todos os dias Deus manifestava alguma coisa para alegrar a minha vida. A minha vida, um pecador miserável, um homem completamente distante ainda do que Deus quer que eu seja, mas todo dia Deus me manifestava alguma alegria. Alegria simples, mas alegria que eu percebia. Deus mandou essa alegria. Deus mandou essa comida diferente hoje. E sabe o que eu aprendi a orar e ensino você nesse instante?
eu sempre oro dizendo: Senhor, na hora que eu percebo esse mimo de Deus, eu digo: Senhor, obrigado por essa gentileza. Obrigado por essa gentileza. Deus é gentil conosco. Amém? Que Cristo, então, seja o centro da nossa história, porque Ele é que produziu toda a nossa história. Bendito seja o Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos. Vamos celebrar o que Cristo fez por nós, amém? Você está feliz por isso? Glória a Deus. Quero convidar o grupo de música. Obrigado, meu amor. Quero convidar aqui os irmãos da recepção que irão nos ajudar. Está no teclado lá, é o Jim? Esse Jim é ótimo. Sem ensaio, Jim. Sem ensaio. Vamos juntos. Te amo, Deus, tua graça. Todos os dias. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Vamos ver, igreja. Aleluia! Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, esse memorial, essa lembrança de tudo que a gente viu no sermão de hoje. Porque Jesus encarnou, porque Ele derramou seu sangue por nós e porque Ele ressuscitou. Nós temos essa possibilidade hoje de celebrar a vida e a vida eterna. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele que, depois que creu no Senhor, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos que foram batizados hoje irão participar pela primeira vez desse momento tão importante para todos nós. Mas também a Bíblia diz que se há algum pecado não confessado, se por algum motivo você tem feito algo que tem desagradado a Deus, peça perdão agora, arrependa-se e participe da ceia do Senhor. Amém? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo sonde os nossos corações nesse instante. Logo após os irmãos estarão distribuindo a ceia. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e graça e pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo que o Senhor esteja sempre em nosso meio, quebrantando-nos e mostrando-nos a tua verdade para a glória do teu nome. Amém. Celebremos a ceia do Senhor. Leva-me além, todas as
seja louvado, meus irmãos. Alguém ficou sem receber? Alguém gostaria de receber? Levanta a mão. Se alguém ficou sem receber. Alguém? Levanta a mão bem alto. Tem uma pessoa lá, gente. Lá atrás, ó. Que gostaria de receber. É a Adriana, é? Viu como eu conheço a ovelhinha de longe? Pronto. Foi só a Adriana que ficou sem receber? Tá bom. Tá bom. Aqui, pessoal, ó. Meus irmãos, a eficiência do Ministério de Recepção é uma bênção, né? Só não vou pedir para vocês aplaudirem que vocês estão com as coisas na mão. Mas vocês aplaudam na mente. Que coisa linda, né? É. Muita eficiência, né? Graças a Deus. Tá bom, meu irmão, tá bom. Vamos esperar só a irmã voltar ali que ela foi entregar o pessoal da recepção. Enquanto isso, vamos abrindo aí, não é? Vai como me atrapalha com esse negócio. Pronto. A irmã já voltou? Quem era a irmã? Tá bom. Celebremos então, meus irmãos. Deixa uma hora hoje pegar aqui. Vai lá, irmão. Vai com calma, Mauro. Pode ir com calma. Pode ficar tranquilo. Pronto. Aqui, meu irmão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: "Este é o meu corpo, que há de ser entregue por vós. Comamos todos o pão, lembrando que Cristo entregou o seu corpo para que nossos corpos um dia fossem plenamente glorificados." De semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: "Esse cálice é o sangue da eterna aliança." Deus estava ali assumindo um compromisso eterno conosco. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus foram adquiridos de uma vez por todas. O Senhor há de nos sustentar até o último dia e há de nos ressuscitar juntamente com Ele para a sua glória. Bebamos então celebrando isso. Vamos orar com a irmã Alinha. Deus, nós queremos te agradecer nesse momento, pelo privilégio, pela oportunidade de celebrarmos esse momento tão importante. Nós te agradecemos pelo teu tão grande sacrifício por nós, pelo teu amor por nós. Te agradecemos, Jesus, porque se entregou por nós, ainda pecadores. Muito obrigada, Senhor. Agora nós podemos falar contigo, nos aproximar do Senhor, podemos ter intimidade contigo, Deus. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar. No final, coloquem nas lixeiras os copinhos, tá? Irmãos, antes da gente encerrar, o grupo de música fica aqui para a gente encerrar cantando, tá bom? Antes da gente encerrar, só algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero convidar a irmã Bia para vir aqui à frente. Irmã Bia, vem aqui à frente, minha irmã, por favor. A irmã Bia vai fazer uma viagem, a gente vai orar por ela, para que dê tudo certo, para que ela vá e volte em paz. Vai para onde? Tem que dizer como é que o povo vai orar, irmã Bia. Você tem que saber para onde é que você vai, se é perigoso, se, né? Ela vai para a França. Por isso que a bichinha não queria falar, gente. Você que passou o brau, ela, né? Mas, Bia, a gente está feliz por você, viu? Ela vai a trabalho, né, Bia? Vai a trabalho, então a gente está muito feliz por você. A gente vai orar para você ir em paz, voltar em paz. É um grande desafio. Você vê que a Bia é muito jovem, né? Fazer uma viagem assim. Então a gente vai pedir que o Senhor proteja ela de todo o mal e traga ela em paz e feliz. Amém, Bia? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida da Bia, por tudo que o Senhor tem feito por ela. Obrigado por ela fazer parte da nossa família. Nós te louvamos muito, Pai, porque ela tem nos abençoado muito. E nós pedimos agora que o Senhor esteja com ela nessa viagem, levando ela em paz, trazendo em paz. E nas oportunidades, ó Deus, que ela tiver, que ela possa testemunhar do Senhor por palavra ou por comportamento,
que tudo que ela fizer glorifique o teu nome. Guarda a tua filha, Senhor. Nós queremos ela, Pai, em paz e de volta em maio, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe, viu? Não fica tímida, Bia, é assim mesmo. Eu queria ir para a França. Eu não ficaria tímido. Senhor, eu não fico tímido. O Senhor pode me mandar para a França. Eu não vou ficar tímido. Né? Quem sabe, né, Gilson? Eu não ficaria tímido. Antes da gente encerrar, quero agradecer o empenho de todos os irmãos que proporcionou acontecer esse momento tão especial para nós. A igreja não está toda aqui, muita gente viajou, né? Então os irmãos vejam o tamanho que é realmente a nossa igreja. Aquele templo realmente não comporta a nossa igreja, e por isso nós precisamos que os irmãos orem, né? Nós temos planos aí, não sabemos se é o que Deus quer para a reforma do templo, estejam em oração por isso. Mas eu quero agradecer a equipe, né, da logística da igreja, que é capitaneada lá pela irmã Carlene, e todos os irmãos envolvidos que proporcionaram esse momento tão especial para todos nós. E o nosso objetivo é pedir a Deus que cresça cada vez mais, que um ambiente como esse aqui não caiba, e a gente não está nem preocupado com isso, né? A gente precisa alcançar mais vidas para Jesus com um evangelho sincero, um evangelho que a gente considera realmente verdadeiro, prático, e é isso que a gente tem que continuar orando para Deus continuar alcançando mais vidas. E o mais, que Deus abençoe todos vocês, obrigado por terem vindo até aqui nessa manhã, continuemos servindo a Deus e adorando cada vez mais em espírito e em verdade. Agora a gente vai se colocar de pé e a gente vai cantar ao Senhor. O Nilson pediu que os homens, após o culto, ajudem, ele vai coordenar vocês a separarem as cadeiras que são da nossa igreja das cadeiras que foram alugadas. Vocês vão, Nilson, vem aqui. Olha aqui o Nilson. Vocês vão procurar o Nilson e ele vai ajudar a direcionar vocês a como fazer isso. Não é isso, Nilson? Pronto, vira o Nilson, né? Nós agradecemos, irmãos. Bênção apostólica. Depois a gente canta e vai para casa em paz, almoçar. Amém? Como diz o Cleito, vamos almoçar na casa de quem? Depois daqui? Oi? Do Cleito. Pode ser. Do Cleito. Do Cleito, né? Pronto. Quem é favorável a ser na casa do Cleito? Pronto. São os batistas. Sheridan, estaremos lá, nos dirigindo para lá. Tá, esse pessoal todo está se dirigindo para a casa do Cleito. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, por Tua graça e misericórdia derramada sobre nossas vidas. Nós Te rendemos, ó Deus, todo louvor e toda adoração. Obrigado, porque foi um momento muito especial para todos nós. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Só lembrando que o irmão Denô está de volta. O homem é duro. Olha lá. E o irmão Josué também está aqui hoje, ó. E vamos adorar o Senhor para ir para casa.